Se você hoje busca aprender sobre cloud e, ao mesmo tempo, outras ferramentas de vibe code, você já está na frente da maioria. Só que tem um pequeno detalhe que não te contaram sobre você dominar apenas o vibe code. Bora falar sobre isso? Olá, você chegou nesse vídeo aqui porque você quer entender um pouco mais sobre o que é vibe code. Ou seja, vibe code nada mais é do que você estar conversando com uma IA e ela vai estar criando aquilo que você pede. Ou seja, você pode criar o seu próprio sistema apenas conversando com IA. E vou te mostrar aqui como é que foi criado um sistema apenas com um único prompt utilizando IA dentro do cloud, tá? Mas antes, você que estuda vibe code, ou seja, ferramentas como Cloud, Lovable, Cursor, entre outras, saiba, você não pode ficar 100% refém da IA, até mesmo porque vai ter momentos que você vai precisar avançar, dar um passo a mais do que ficar preso apenas nessa ferramenta. Até porque, se você hoje gosta de conversar com a IA para criar uma solução para você, se você quer ter um resultado sólido lá na ponta, você precisa entender inúmeras outras ferramentas para você não depender 100% da IA. Entenda, quando você utiliza uma IA apenas conversando para criar uma solução, seja para você ou para alguém, não quer dizer que se tiver um problema lá atrás, você vai conseguir corrigir essa solução que você fez apenas só conversando com a IA. Por isso eu quero estar te apresentando aqui o que você precisa conhecer. Mas antes, eu quero estar me apresentando aqui para você. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, sou um estrategista que utiliza tanto o marketing digital, suspeito por inovar, criar uma estratégia, mas gosto muito de estar utilizando dentro do meu dia a dia assuntos que envolvem inteligência artificial, tá? Fica comigo aqui nesse vídeo, porque você vai poder estar baixando aqui abaixo esse material que eu vou estar disponibilizando para você, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que você vai entender isso aqui de uma maneira muito profissional, tá? Veja, vibe code não basta. O que ninguém está te contando sobre criar sistema com IA? Entenda, quando você cria um sistema com IA, você resolve um problema em minutos, tá? Ou seja, só que resolver esse problema em minutos, muitas das vezes, não quer dizer que você vai resolver de maneira sólida, porque tem outras aplicações que precisam compor esse início de problema. O vibe code em si, ou seja, ferramentas como o Cloud, eles aceleram o processo. Ou seja, o que durava semanas passa a durar dias. E isso é uma vantagem real e competitiva. E isso acontece como ferramentas como o Cloud, que pode estar facilitando a gente para construir um site em minutos, construir uma landing page, construir um CRM, seja um aplicativo, página de cadastro e até sistemas internos. Tudo isso eu crio conversando com um prompt bem estruturado, mas só que vem as nuances após eu construir isso apenas com um prompt. Veja, o perigo de confundir ferramenta com fundamento. Existe uma diferença enorme entre criar algo que funciona em teste e construir algo profissional seguro, sustentável. O problema não está em usar a inteligência artificial. O erro letal é achar que apenas saber usar a ferramenta já é o suficiente para você se tornar um profissional completo. Velocidade sem entendimento vira dependência. Você precisa saber disso, tá? Até mesmo porque você ter velocidade não quer dizer que você vai ter sucesso lá na frente. Não quer dizer que seu aplicativo que você vai desenvolver já esteja vendável. Não quer dizer que você já tenha colocado, por exemplo, todas as questões que envolvem a lei de proteção de dados, todas as questões que envolvem, por exemplo, o cadastro seguro daquele usuário que vai usar um aplicativo seu que tu vai vender aí por 10 de R$19,90, R$29,90. Então, automaticamente, você precisa entender que não pode depender 100% de uma IA. Só que quando você depende 100% de uma IA, o que acontece? A sua base, igual a imagem que representa, ela fica uma base literalmente fraca em cima de um projeto muito bom que você desenvolveu. Para você não acontecer isso, você precisa entender diversos outros fatores. A gente vai estar conversando aqui sobre isso nesse vídeo, tá? Veja, quando a página está no ar, qualquer ajuste simples vira um pesadelo. Digamos que você colocou uma página no ar e você quer ajustar essa página. Só que, cara, não tem como você ajustar uma página sem você ter conhecimentos básicos. E se você for depender 100% de um prompt,
ou seja, de um comando específico, você pode alterar todo o seu projeto. E por que isso acontece? Toda IA, ela não é determinística. O que isso significa na prática, Wellington? Exemplo, se eu aqui fizer uma pergunta simples utilizando o Claude, não quer dizer que a minha resposta aqui vai ser igual à sua. Ela vai ter nuances, ela vai ter diferença. E aí, o que acontece se você desenvolver um projeto seu 100% só utilizando o Vibe Code? Você vai estar tendo a chance de matar o seu projeto. Por quê? Porque você não entende das estruturas que estão por trás, que envolvem. Exemplo, se você observar aqui nessa imagem, dá uma olhada. O que vem por trás de um site é um HTML. Você precisa entender um pouco de HTML para poder fazer isso. Você precisa entender um pouco de CSS e, ao mesmo tempo, JavaScript. Não estou falando você ser um mega profissional, mas você entender o básico que vai te ajudar a você montar um melhor projeto. Óbvio que isso já começa a envolver outras aplicações. O que é vendido pela internet por diversos players do marketing digital, que na verdade são players do marketing digital, falam, não é assim que funciona, tá? Ou seja, você precisa ter uma estrutura enorme por trás que ninguém te conta. E eu quero estar te mostrando um pouco mais sobre isso aqui. Veja, ficar dando voltas no prompt porque não entende minimamente o que está acontecendo no código não é produtividade. Quantas pessoas não dão volta em prompt o tempo inteiro? Copia, cola o código inteiro na IA, dá a volta no prompt, tenta explicar o erro. Aí, ao mesmo tempo, a IA acaba alucinando, ou seja, quebra uma parte do seu projeto. E o que acontece? O usuário não sabe o que deu errado. Isso aqui é normal. Isso aqui eu posso falar para você sem medo de errar, tá? Quem utiliza Vibe Code 100% no Vibe, só pedindo comando, erra. Se você faz algo um pouco mais avançado. Se você faz só um promptzinho ou algum projeto mínimo aqui e tal, de estar baixando, catalogando leads que chega, por exemplo, numa automação específica tal, isso tu não vai ter problema. Mas se você vai criar algo, vai ter problema. Por quê? Porque você não sabe de como funciona essa estrutura por trás. Ao mesmo tempo, o profissional, ou seja, ele lê o erro, entende a estrutura e dá o comando exato. Ou seja, ele consegue estar lendo aonde que está esse erro e consegue estar identificando se é um erro de um HTML, se é um erro, por exemplo, de um arquivo CSS, se é um erro de Java. Ele vai conseguir entender aonde está acontecendo esse erro específico. As camadas críticas que a maioria escolhe ignorar. Por trás de um projeto aparentemente simples, existe uma infraestrutura que sustenta a operação. Você não precisa virar um programador sênior do dia para a noite, mas precisa entender sobre essas arquiteturas. E eu vou dar aqui para você um exemplo, tá? E vou te mostrar isso aqui na prática mais à frente. Se você observar, dá só uma olhada. Quando eu tenho aqui no meu site, ou seja, numa landing page ou no meu aplicativo, ele está desenvolvido a maioria das vezes em um HTML, CSS. O que acontece? Se você tiver um problema aqui nesse botão aqui específico, você quer colocar esse botão aqui para o lado e quer que ele seja verde. Só que se você não entender aonde que está essa informação no HTML, o que você faz? Você vai para o prompt. E quando você vai para o prompt, você coloca todas as informações dentro do prompt. Você faz a IA reler tudo novamente, digamos que seu prompt tenha 1000 linhas, tá? E aí você faz ela reler tudo só para poder ajustar um botão. Mas se você entende o mínimo necessário, você sabe, se você inspecionar a página, se você clicar com o botão direito, você vai achar aonde que está esse botão, você vai conseguir visualizar como que ele está desenvolvido e tu vai conseguir, por exemplo, já chegar na IA para poder ela fazer essa alteração para você. Ou você vai pegar aquele código específico e vai levar para dentro do seu VS Code e fazer a alteração daquela linha específica, sem você modificar nada. Mas para você fazer isso, você precisa entender um pouco de HTML, não tem como, tá? Experiência própria aqui de quem está hoje estudando um pouco de HTML, CSS, estudando um pouco de JavaScript, GitHub, tudo isso para poder fazer com que eu não dependa apenas 100% de uma IA. Veja, ao mesmo tempo, quando você avança um pouco mais,
você já começa a entrar na parte de lógica, na parte que envolve um back-end. Um back-end seria aqui, por exemplo, um Supabase, onde você precisa entender um pouco de SQL para poder estar dominando ele, um pouco de JavaScript para você entender a lógica por trás. Por quê? Se esse botão aqui, tá? Esse passo aqui tiver um problema, tu vai conseguir chegar nesse passo específico sem quebrar a tua automação por trás, tá? E ao mesmo tempo entra aqui a parte da governança, que envolve, por exemplo, a segurança dos dados do seu cliente, a lei de proteção de dados, o GitHub e a hospedagem. Você hoje, se você cria hoje um HTML dentro do cloud, você quer hospedar ele, você precisa ter um GitHub. Mas só que você entender como é que funciona o GitHub não é fácil, você precisa estar estudando um pouco sobre ele. Ele, na minha opinião, é um dos pontos mais críticos para você estar aprendendo. Se você quer ter um HTML seu e que ele vire um site lá na frente, tá? Não importa se vai ser um site para você vender um produto ou não, você precisa entender de Git e fazer sua hospedagem. E normalmente a maioria das pessoas utilizam, por exemplo, a hospedagem como a Vercel, que te dá a chance de colocar inúmeras outras páginas dentro dela, sem você precisar estar pagando, por exemplo, uma ferramenta que vai estar hospedando isso para você, tá bom? E sem contar que a Vercel, ela tem as melhores tecnologias, né, em termos de ter um site que carrega muito rápido. Só que entender de tudo isso aqui dá trabalho. E as pessoas hoje não querem ter trabalho. Hoje o profissional na área de IA, que envolve, por exemplo, inteligência artificial, ele quer desenvolver tudo isso 100% no código, falando e já resolve. E aí entra a esperteza de você olhar tudo isso, olhar esse cenário, depois baixar aqui abaixo essa apresentação e entender um pouco mais do que você precisa estar aprendendo. Por quê? Porque quando você entende isso, você começa a ser um profissional diferente, começa a ser olhado com outros olhos, começa a olhar, por exemplo, para empresas de pequeno, médio e grande porte que utilizam estrutura de banco de dados, onde você vai poder estar ajudando essas empresas a colocar automação que envolve inteligência artificial no seu próprio negócio, dentro da própria estrutura. Ou se você não for utilizar a estrutura da empresa, tu vai poder criar uma paralela que funcione levando as informações que você traz da IA para esse banco de dados que já existe na empresa. Não é ser, por exemplo, um programador, seja júnior ou sênior, mas é entender um pouco. E muitas das vezes, quando você assiste um vídeo na internet, você vê diversos programadores falando sobre IA, falando sobre infraestrutura, a galera fica braba demais, porque o que tem de gente falando besteira na internet não está no gibi. É muita gente falando besteira. Pessoas que entendem do assunto, mas ficam só naquela camada inicial, não conseguem aprofundar, porque literalmente não sabem. Então você precisa entender isso para você estar avançando nos seus projetos. Quem entende a estrutura, pergunta melhor, corrige melhor e entrega melhor. Entenda, guarde isso, tá? Se você entende a estrutura, você corrige melhor, entrega melhor e trazendo aqui para o nosso dia a dia, você cobra melhor, você aumenta em muito a sua produtividade, aumenta e muito a sua capacidade financeira só por estar entendendo de outros assuntos que vão estar dentro do seu escopo, né? Que é desenvolver, seja um aplicativo ou algum sistema para qualquer tipo de empresa. Aqui eu vou te mostrar um exemplo prático do dia a dia, tá? Veja, esse aqui é uma tabela que eu fiz aqui de um aplicativo financeiro, tá? Gerado por IA. Veja, imagine usar o cloud para criar um aplicativo de controle financeiro familiar. Ele tem relatório, tem histórico de gasto, gráfico por categoria e visão e metas. Ou seja, um aplicativo muito completo para uma família brasileira querer estar controlando o seu estoque. Para analisar junto comigo, tá? Se eu sou um cara da área de finanças e entendo muito sobre isso, não preciso ser de finanças, tá? Mas eu entendo muito para criar uma solução como essa. Você acha que a maioria das famílias brasileiras não pagaria, por exemplo, uma solução como essa, que seja R$19,90 por mês, para que eu consiga ajudar essa família a ter um controle melhor financeiro num aplicativo como esse? Então,
Se eu consigo pensar que meu mercado são famílias brasileiras, que é muita gente, e eu vou ter um bom trabalho de marketing por trás, para analisar. Como é que está a minha segurança em termos de back-end? Porque você está vendo só a tela principal aqui. Eu preciso ter uma governança por trás que envolve um bom back-end, que envolve uma estrutura que não faça travar com 10, 15, 20, 40 pessoas acessando ao mesmo tempo. Óbvio, cada um vai ter seu aplicativo, né? Mas eu preciso ter uma estrutura muito poderosa por trás para que eu não tenha problema com o meu aplicativo. E essa estrutura por trás, ou seja, é o que ninguém te mostra. Veja, respeitar a lei de proteção de dados, né? Ou seja, questão de privacidade, como estruturar e proteger dados sensíveis do usuário, onde que ele vai estar colocando aqui talvez a sua conta bancária, por exemplo, consultar o histórico de milhões de usuários com eficiência, utilizando o SQL, ou seja, aqui, ó, eu vou precisar estar consultando, né? Eu vou ter vários clientes, eu preciso consultar o que está acontecendo aqui para ver se tem algum erro. Como é que eu vou fazer isso? Percebe que eu preciso dominar várias outras áreas por trás para poder desenvolver isso com segurança e evitar falhas de segurança na transação, né? Ou seja, eu tenho que estar sempre atualizando o meu aplicativo. Um sistema real não é apenas uma tela bonita. O que a maioria te vende por aí são telas bonitas, tá? A IA pode ajudar a programar interface, mas se você não entender minimamente, eu não estou falando você ser um programador sênior, tá? Estou falando você ser alguém muito inicial que entende o que está fazendo. Que entende, por exemplo, mesmo que não seja você que vai desenvolver, mas você consiga conversar de igual para igual para aquele cara que vai estar desenvolvendo isso para você. Então você precisa entender minimamente. Lembre-se, tá? Se você quer montar algo como esse, você precisa disso aqui, ó. Veja, esse sistema aqui piramidal é algo muito sólido para você entender. Muitas das vezes, quando a gente monta um negócio, ou quero construir um aplicativo como esse, aqui na base, você acaba sendo o operacional. Só que para você ser o operacional aqui na base, o que precisa? Você precisa entender de toda essa estrutura por trás, tá? E aqui, você acima, quando você quer avançar com o seu aplicativo, você já é o tático do seu próprio negócio, é você que está fazendo. E aqui você é o estratégico do seu business. Só que para você ser o estratégico do seu business com maestria, você precisa dominar todas essas áreas aqui, porque quando você tiver alguém te ajudando aqui, você vai entender desde o começo. Imagine você dono de um mercado, por exemplo, aquele dono de mercado começou com uma portinha pequena, muitas das vezes, ele foi avançando, ele pegou caixa, ele lavou o chão do mercado, ele começou a entender de toda a estrutura, como é que compra a mercadoria A, B, C ou D, e aí ele foi crescendo, crescendo. Nos dias de hoje, esse dono de mercado, ele é o estratégico do business dele, ele já não é mais o operacional, ele passa a trabalhar aqui em cima e busca pessoas aqui boas para que seja o tático do business dele, mas ele consegue estar olhando com maestria tudo que acontece, tanto nas partes que envolve o tático da empresa dele, onde pessoas vão estar decidindo junto com ele, e ao mesmo tempo consegue olhar o operacional, aquele cara que vai estar lá fazendo a parte operacional, seja, por exemplo, dentro de um açougue, de uma padaria, de um hortifruti, por aí vai. Você precisa entender isso, tá, para poder estar avançando na construção do seu aplicativo. E a IA, em si, ela cria a sua primeira versão. Você sustenta o projeto. Veja, você sai do papel da IA e entra o seu papel, ou seja, de orquestrador. Você vai cuidar da segurança do seu aplicativo, você vai cuidar das estratégicas, você vai ser o cérebro orquestrador de tudo isso aqui, para que você não tenha nenhum problema nisso, tá? O seu papel é entender o risco arquitetônico, definir a lógica do negócio, assumir responsabilidades pelos dados e a estratégia de longo prazo. E entenda, tá? O cara separando um profissional do amador, literalmente eu consigo enxergar que tem mais pontos, tá? Mas esses aqui são os principais, tá? Ficar refém dos erros. O amador, ele vai ficar tentando no prompt o tempo todo, gastando token. Se você usa o cloud, você vai consumir muito e, ao mesmo tempo, ele não vai conseguir ter uma resposta assertiva. Já quando o profissional,
entende, o que ele faz? Ele lê o erro, entende a estrutura e corrige a arquitetura. Se você tem uma visão do projeto, você foca em entregar uma tela bonita e código gerado. Mas quando você é um profissional, você foca, por exemplo, na segurança, na lei de proteção de dados, na arquitetura de um banco de dados, ou seja, você foca na governança. No primeiro momento aqui, você foca na arquitetura dos dados, depois você foca na governança. E no terceiro momento aqui, você precisa entender que você não pode terceirizar 100% das decisões estratégicas que envolvem o seu business, 100% para IA. Você precisa usar a IA como um acelerador de execução sempre no seu comando. E no longo prazo, você acaba, se você é um amador, você constrói protótipos frágeis e sustentáveis. Agora, quando você é um profissional, você desenvolve sistemas robustos, escaláveis e profissionais. Aqui mora literalmente a escalabilidade do seu negócio. Se você observar aqui, ó, você pode ter um baita de um projeto, mas se você não tem essa base que a gente falou aqui no outro slide, o que acontece? Não tem escala no seu negócio, ele vai quebrar. E para poder finalizar aqui, a gente tem uma fórmula definitiva do mercado, ou seja, a IA, ela te dá velocidade. Ao mesmo tempo, você precisa entrar com a sua visão estratégica e, ao mesmo tempo, ter os fundamentos técnicos. Isso é literalmente o profissional do futuro. A gente está aqui praticamente no meio de 2026. Se você entender o que eu falei aqui, você acaba sendo literalmente um profissional do futuro, que não vai depender 100% do Vibe Code. Você vai conseguir estar literalmente fazendo o que precisa ser feito, corrigindo o que precisa ser corrigido e avançando com diversos outros projetos com segurança, estabilidade e escalabilidade. Veja, você não precisa saber de tudo, mas precisa entender o suficiente para construir com domínio, tá? Vibe Code não basta. Faça perguntas melhores, proteja seu projeto, entregue valor real. E eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, tá? Se você observar, veja, eu estou aqui dentro do projeto, tá? Isso aqui é um site, tá? Ele está hospedado dentro da Vercel. Eu quero te mostrar ele aqui por dentro. Veja, eu vou vir aqui, vou colocar meu nome aqui para vocês visualizarem, tá? E eu vou começar aqui a desenvolver um simulado. Percebe? Dá uma olhada. Eu estou começando aqui a responder. Tem um tempo aqui controlando, eu posso escolher aqui, por exemplo, se eu quero dark, eu quero deixar escuro ou não, e eu acabo respondendo aqui como se eu estivesse estudando para uma prova, tá? Só que tem até um gabarito aqui, eu posso escrever aqui alguma coisa e ver meu gabarito da resposta correta. Então, ou seja, é um simulado bem interessante, né? Só que quando a gente para analisar, dá só uma olhada. Isso aqui é uma prova de história, tá? Do meu filho, que tem 15 anos. Veja, eu venho aqui, ele consegue estar estudando por aqui sobre feudalismo, sociedade, igreja, reinos. Ele consegue aqui marcar como revisado, avançar para o próximo aqui, estudar. Novamente, já mudou aqui em cima, tá vendo? Ele consegue estar avançando. Ou seja, se você observar, é algo bem interessante que ele que tem aqui, né? Você consegue ver aqui, por exemplo, que ele está um site responsivo, né? Não é bem um site, é como se fosse um aplicativo, tá? E já está hospedado. Só que tem um detalhe aqui, muito grande, tá? Isso foi desenvolvido com apenas um único prompt, não foi eu que fiz, quem fez foi meu filho, que tem apenas 15 anos de idade. E como que ele conseguiu chegar nesse resultado? Porque ele entende como é que estrutura um bom prompt. Ou seja, ele desenvolveu um prompt muito bem elaborado, colocou o que precisava, levou toda a matéria da aula para o cloud, no caso o cloud gratuito dele, né? Levou toda a matéria da aula para lá e, ao mesmo tempo, esperou o tempo para poder liberar e ele pegou a estrutura do material e foi e criou um prompt. E esse prompt tinha tudo isso. Ele queria isso aqui em forma de aplicativo. Cara, fez o maior sucesso, por exemplo, na escola. Todo mundo estudou por esse material aqui. O papel do pai. O que foi aqui o papel do pai? O papel do pai foi literalmente colocar isso aqui no GitHub, ao mesmo tempo vir aqui na Vercel, publicar isso aqui como um site e pronto. Ou seja, para analisar, se eu tivesse aqui no Git, vou abrir esse arquivo aqui no Git, tá?
tivesse um problema, abrisse aqui esse arquivo, agora eu estou dentro do HTML desse arquivo. Se você observar, o arquivo não é pequeno, tá? Tem mais de 1000 linhas aqui, esse arquivo. Imagine se eu tivesse algum problema aqui específico. Como é que eu ia achar esse problema? Eu teria que mandar no prompt novamente. Mas se eu tivesse aqui algum problema específico, eu conseguiria estar achando onde que está esse problema. Seria muito simples, eu só vim aqui, já estou com o site publicado, eu vim aqui com o botão direito, inspecionar a página, eu vou estar inspecionando aqui, eu vou passar o mouse aqui por cima, eu vou clicar aqui, ele vai me apontar aqui aonde que está isso aqui, ó. Aí, automaticamente, eu vou conseguir estar achando. Como está aqui no início do HTML, essa parte de screen home aqui é literalmente a home. Basta eu vir aqui novamente no código, lá no início, e eu buscar aqui o que vem a ser esse screen home. Caso eu não entenda, basta eu vir aqui, ó, fazer um print aqui, levar esse print aqui para o cloud, dessa parte específica, falar o que está acontecendo nessa parte específica para o cloud, ele vai me ajudar me trazendo um novo HTML para eu poder estar corrigindo aqui dentro do próprio Git. Seria aqui, eu venho aqui em editar, vou cortar aqui e vou dar um commit aqui, pronto, eu vou ter esse meu arquivo aqui a partir dessa informação. Se der algum erro, o que acontece? Quando eu der meu commit aqui, eu posso ainda voltar para a versão anterior. Então, para eu entender um pouco disso, eu precisei entender um pouco o que é Git, o que é GitHub. E, ao mesmo tempo, se você quer publicar um site seu que você faz no Cloud em HTML, você precisa entender de tudo isso para poder estar avançando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá? A gente falou bastante aqui e, ao mesmo tempo, entenda, tá? Vibe Code não basta. O que separa amadores profissionais na era da IA é literalmente você entender toda a estrutura por trás. Não é dominar HTML, CSS, não é dominar JavaScript, não é dominar, por exemplo, ferramentas no code como o N8N, entre outros, mas sim dominar o essencial. Eu costumo falar que um estrategista tem que pensar da seguinte forma: 80% do que você desenvolve está literalmente em estratégia. O que eu falei com você que até agora foi literalmente estratégia. Os outros 20% é o que você precisa para poder entender de todo o negócio, como constrói um negócio de forma escalável, que aí envolve você entender um pouco, por exemplo, de cloud, entender um pouco de HTML, entre outros, para você não ficar à mercê 100% do Vibe Code. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e, ao mesmo tempo, acessar o link aqui abaixo para você baixar essa imagem aqui e esse material. Vejo você no próximo vídeo.